é um sobe e desce de preços. A cada dia que a gente passa por um posto de combustíveis, o preço da gasolina já mudou. Tem dias que a gente dá sorte, o preço caiu, mas muitas vezes o preço sobe da noite para o dia. E a alimentação? A cada ida no supermercado você encontra preços diferentes também. Bom, hoje nós vamos falar sobre o impacto que a inflação causa diretamente na mesa do cidadão. E quem vai nos ajudar com todos esses questionamentos que a gente tem é o economista Bruno. Bruno, seja muito bem-vindo ao Visão da Política. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, estou à disposição. Vamos tentar ver se a gente consegue ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho mais de inflação. Bom, Bruno, tem uma frase, uma afirmação que eu tenho visto nas redes sociais, que as pessoas dizem o seguinte: qual a análise, e eu gostaria de ver qual é a sua análise. As pessoas reclamam muito ali do preço da gasolina, mas o pobre de verdade não está preocupado com o preço da gasolina porque nem carro ele tem. Qual análise você faz de uma afirmação dessa? É o seguinte, o orçamento das famílias, você tem, na composição do orçamento, você tem uma série de despesas. E para cada grupo familiar, determinadas despesas pesam mais no orçamento do que para outras. No caso das pessoas de renda mais baixa, o que pesa no orçamento delas é a alimentação. Isso às vezes pode chegar a 40%, 50% do que a renda da família, do total da renda daquela família. Então, quando tem uma variação de preço no alimento, para esse grupo familiar, o peso é muito importante no orçamento. Para pessoas de renda um pouco mais elevada, o combustível, já que a pessoa tem um veículo, e a pessoa às vezes precisa do veículo para levar a criança na escola, para trabalhar, para uma série de coisas, o combustível vai ter um peso mais específico no orçamento e a alimentação um peso menor, porque a renda é maior. Então, assim, vai depender muito, apesar de que o aumento do preço do combustível influencia, por exemplo, nas passagens de ônibus. Isso impacta no bolso do trabalhador, daquelas pessoas que não têm veículo. Então, assim, a inflação é um problema que afeta todas as famílias de uma forma mais efetiva ou menos efetiva, mas que impacta todo mundo, sim. Famílias de renda mais elevada, por exemplo, vão estar preocupadas com o preço das passagens aéreas, com o preço dos hotéis, do turismo, o preço dos veículos novos. Tem uma série de despesas, de gastos, que impactam famílias de renda mais elevada. Famílias com renda menos elevada, o básico, alimentação e saúde, medicamentos. Quando sobe o preço dos medicamentos, isso impacta muito no dia a dia ou no orçamento das pessoas de baixa renda. Quando o preço do combustível sobe, acaba impactando também no valor desses alimentos, já que a gente tem aí os caminhoneiros que utilizam ali do combustível também para fazer esse transporte? Sim, quando o óleo diesel sobe, não a gasolina, porque a maior parte do que é transportado no Brasil é transportado por caminhões que utilizam óleo diesel. Esse governo tem tido essa preocupação de aumentar menos o preço do óleo diesel, porque sabe muito bem do impacto disso na inflação. Mas a gasolina também compõe o índice de inflação. Então, ela acaba, qualquer aumento em qualquer tipo de combustível, como, por exemplo, o gás, agora recentemente a Petrobras aumentou gasolina e o gás de cozinha. Isso teve um impacto efetivo na inflação. E o gás de cozinha, esse sim, vai impactar no orçamento das famílias de baixa renda. A gasolina pode não impactar, mas o gás de cozinha, quando aumentou a gasolina, pegou classe média e alta. Quando aumentou o gás de cozinha, pegou a família de baixa renda. Então, a gente tem que analisar isso como um todo. No transporte, quando aumenta o óleo diesel, efetivamente, que isso vai ser repassado para o custo dos produtos e vai causar inflação. Como é que a gente consegue explicar para o nosso público de casa o que tem impacto diretamente na inflação? O que faz a inflação subir? O que faz a inflação subir é exatamente isso. Nós temos, a inflação ela pode se dar tem vários conceitos. Nós temos inflação de demanda, que é quando, isso que eu estava explicando logo no início, quando a procura é maior do que a oferta, quando há mais gente consumindo do que os produtos sendo oferecidos. Aí, quem está oferecendo o produto, diante da escassez, vai aumentar o preço dos produtos. Isso é uma lei de mercado.
temos a inflação de custo. A inflação de custos é quando as empresas aumentam o preço dos seus produtos porque os seus custos subiram. Isso pode acontecer, por exemplo, com a variação cambial. Muitas empresas dependem de insumos e produtos que vêm de fora do Brasil. Quando o dólar sobe muito, os insumos ficam mais caros. Neste momento, por exemplo, nós estamos com o dólar lá nas alturas, né? Aliás, saudade de quando o dólar estava 3,60, que nós nunca mais vamos ver isso aqui no Brasil, né? O dólar vai ficar sempre agora acima de cinco reais. Mas o dólar está em 5,60, 5,80, nessa faixa variante, 5,50. E esse aumento do dólar impacta no custo de diversas empresas. Por exemplo, o pãozinho nosso de cada dia, já que o Brasil não é autossuficiente na produção de trigo. Ele tem que importar trigo da Argentina, de uma série de outros países, para fabricar o pão. Se o dólar sobe, o que acontece? O preço do trigo sobe junto. E isso vai impactar no preço do pão, no preço de uma série de outros produtos que dependem da farinha de trigo. Então, assim, até mesmo o combustível, a Petrobras está adotando aí uma política diferenciada, mas o correto seria o combustível, gasolina, óleo diesel e o gás, acompanhar a cotação internacional, porque o petróleo ele é cotado em dólar, porque ele é uma commodity internacional. Então, às vezes o nosso combustível aqui fica muito defasado em relação ao que é praticado no mercado, e quem está bancando isso são os acionistas da Petrobras, que está indo lá no lucro dela e diminuindo a lucratividade da empresa, para poder subsidiar as pessoas que usam combustível no Brasil. É uma política do atual governo. Não quero, que pode ser até questionável do ponto de vista da saúde da empresa, mas o governo entende que dessa forma ele consegue segurar a inflação e fazer a política dele, né? Esse subsídio que a Petrobras faz impacta também nos impostos para as pessoas? Não, porque isso a Petrobras tira do lucro dela, né? Vai reduzir o lucro. Se a empresa está subsidiando, ela está bancando uma parte do custo de produção ou de transformação. Porque, por exemplo, o Brasil hoje ele não refina 100% do petróleo. O Brasil é autossuficiente em petróleo hoje. Consegue produzir todo o petróleo que ele consome, mas não consegue refinar 100% do petróleo, até porque nós produzimos um petróleo que é pesado e ele precisa ser refinado. Nós não temos refinarias aqui suficientes. Agora o governo está querendo investir em algumas refinarias para ver se aumenta essa capacidade de refina aqui dentro. Então o que acontece? Muitos dos combustíveis que nós usamos aqui são importados. O Brasil importa gasolina, importa óleo diesel, tá? Então nós temos várias empresas que são importadoras de combustível. Então esse combustível que vem lá de fora, ele vem cotado em dólar. E ele vai entrar no Brasil e ser colocado no mercado e vai impactar no preço final do produto. Então a variação cambial, ela impacta no custo das empresas. Mas tem outros insumos que podem subir. A energia elétrica, que as indústrias, o comércio em geral, precisa de energia elétrica para funcionar, não tem jeito. Agora, por exemplo, nós estamos na bandeira amarela. Isso significa que a tarifa aumentou. Se formos para a bandeira vermelha, vai subir mais um pouco. Isso impacta no custo de produção. E se impactar no custo de produção, a empresa tem que repassar e vai colocar no preço final do produto. E isso vai gerar inflação. É uma série de fatores, né? Agora, de quem é a culpa? Porque algumas pessoas, no governo passado, faziam até alguns vídeos, quanto era o arroz em 2013, quanto é o arroz em 2022. Agora, as pessoas estão fazendo esses mesmos vídeos, mostrando até alguns catálogos de supermercados, falando que as pessoas que estavam reclamando ali em 2020, que o preço dos alimentos estava muito alto, estão fazendo esse contraponto de quanto está o preço dos alimentos agora. Então, a culpa é do presidente? Não, a culpa não. O sistema econômico é assim. Isso é economia. A economia funciona dessa forma. Ela sofre altos e baixos. A economia é tipo uma montanha-russa, subindo e descendo. Em determinados momentos ela está crescendo, em determinados momentos ela pode ter O Brasil viveu uma recessão. 2014, 2016, a economia foi lá embaixo, né? Então, foi um momento ruim da economia nacional, mas agora a economia está voltando a crescer depois da pandemia. Nós vivemos um momento muito ruim na economia mundial durante a pandemia, tudo parou, tudo deixou de funcionar, as empresas não podiam vender, as empresas não podiam exportar, as pessoas não podiam ir trabalhar para fazer as empresas funcionarem. Então a economia entrou em colapso.
Foi preciso os governos despejarem bilhões de dólares na economia para subsidiar as pessoas, colocar dinheiro no bolso do consumidor, para o consumidor ir comprar. Porque a maioria das pessoas ficou desempregada, as empresas, microempresas fecharam, quebraram. Foi uma crise fabulosa. Nunca, assim, historicamente, a gente viu isso lá na gripe espanhola. Então, assim, foi uma pandemia terrível e que teve um impacto na economia, assim, violento. Então, o que acontece? O governo, nesse momento, tem que entrar para tentar não deixar a coisa piorar, não deixar a coisa se transformar num caos. Então, foi o que a maioria dos governos fizeram. E isso está tendo impacto ainda até hoje. Por quê? Porque as empresas levaram tempo para poder retomar. Uma indústria de aço, uma indústria de automóveis, ela não retoma a sua produção do dia para a noite. Se parar a produção hoje, ela vai levar meses para ela voltar a conseguir produzir naquela mesma velocidade. E outra, o mercado precisa voltar a consumir também na mesma velocidade. Não adianta a indústria estar produzindo se eu não tenho quem compre. As pessoas ficaram desempregadas, perderam renda, se endividaram. Foi preciso o governo criar aí não sei quantos programas sociais para distribuir dinheiro, distribuir renda disso, ajudar os aposentados, ajudar as pessoas que ficaram doentes, para poder as pessoas sobreviverem naquele período terrível que nós passamos. É uma crise que a economia viveu. Nós tivemos outras crises. Lá em 73 tivemos a crise do petróleo, quando o petróleo subiu de preço no mercado, assim, quando foi criada a OPEP, que o petróleo subiu de preço, foi lá na estratosfera. Isso criou um caos no mundo. A economia, a inflação no Brasil foi lá em cima, disparou, foi uma loucura, porque aumentou o preço de tudo. Então essas crises acontecem de forma histórica e ciclicamente, idas e vindas, idas e vindas. Então, a economia funciona assim. O que a gente tem que, o que os governos têm que fazer é ter medidas anticíclicas, para quando acontecer um momento de dificuldade, ele ter condição de intervir na economia e fazer a coisa dar uma amainada, uma acalmada, para não gerar tanto desemprego, para não gerar tanta quebradeira nas empresas e a economia conseguir atravessar aquele período ruim. Mas é assim. Mas o preço do alimento subiu. O preço do alimento subiu por vários motivos. Por exemplo, nós temos ano passado tivemos um efeito El Niño. As pessoas ficam vendo, hoje todo mundo, a rede social, a televisão, a internet, facilita o entendimento das coisas. Todo mundo sabe o que é El Niño. Antigamente, quando falava isso, a gente olhava assim, o cara do tempo falando isso, falava assim, que loucura é essa? Mas hoje todo mundo sabe disso. E quais os impactos disso na agricultura? Reduziu a produção agrícola. Se reduziu a produção agrícola, não tem governo que dê jeito. Porque isso, oferecer arroz, feijão, carne, uma série de produtos que dependem do clima. Estou falando carne porque o boi precisa do pasto, o boi precisa da ração. E a soja é produzida se o clima favorecer. Se o clima for ruim, vai diminuir a produção agrícola, o que vai acontecer? Os preços vão subir no mercado. Sobem no mercado e aí gera inflação. O governo tinha controle, o governo tem controle sobre o clima? Não. É um imponderável. Então, ele vai ter que ter medidas. Que medidas? Ele tem que ter estoque regulador, ele tem que ter uma série de alternativas para poder suprir a falta daquele produto naquele momento. E com isso tentar diminuir o impacto daquilo na inflação. Em relação às crises, né? Hoje a gente está aqui falando do preço dos alimentos, mas há 30 anos atrás, antes de ser implementado o Plano Real, a coisa era muito pior, né? Pois é, o Brasil, desde a construção de Brasília, Juscelino Kubitschek, quando foi construir Brasília, o Brasil assumiu um endividamento bastante significativo e começou, aliás, antes, na época Bom, depois do Juscelino veio o período ditatorial e os governos militares, eles entendiam que o Brasil precisava crescer com uma velocidade maior do que ele vinha crescendo. Então a inflação veio de lá, o Brasil se endividou muito, aí o governo não tinha a capacidade de pagamento necessária para enfrentar esse endividamento. E aí a inflação veio de lá e diversos planos econômicos foram tentados para trazer a inflação para um patamar razoável. Aliás, acho que foram 6 ou 7 planos econômicos que foram implementados depois da redemocratização do país, pelo Sarney, pelo Collor,
e finalmente o Fernando Henrique, Fernando Henrique não, Itamar Franco, conseguiu, com o Fernando Henrique era ministro da Fazenda, implementar o Plano Real, que deu um golpe realmente na inflação e conseguiu derrubar a inflação e jogá-la no chão. Mas nós vivemos aqui, acho que a maioria aqui, que eu estou vendo aqui, acho que nem era nascido nessa época, mas foram momentos terríveis. A inflação, a gente dizia o seguinte, que sobrava mês no fim do salário. As pessoas recebiam, quando chegava na metade do mês, já não tinha salário para fazer compras. Todo mundo se endividava no cartão de crédito, comprava fiado e assim por diante. A pessoa tinha que ter 2, 3 empregos para tentar juntar a renda e conseguir sobreviver. Eram períodos realmente muito difíceis. Salários eram em milhões, né? Eu lembro que tem alguns contra-cheques que eu andei guardando, eu ganhava 1 milhão e não sei das quantas, cruzeiros, não valia nada. É igual lá a gente vê lá na Venezuela, o povo com aquele pacotão de dinheiro para comprar uma dúzia de ovos. Porque a inflação está tão acelerada que o dinheiro não vale nada. O dinheiro perde valor. O dinheiro é uma mercadoria como outra qualquer. Tá? E ele perde valor com a inflação. Então, é assim, nós vivemos um momento muito difícil no Brasil e, graças a Deus, o Plano Real conseguiu, graças a Deus, e a inteligência dos economistas, né, que foram reunidos para produzir um plano tão bem feito, que, aliás, aqui do lado, na Argentina, o presidente Milei está seguindo os mesmos passos da equipe econômica que implantou o Plano Real. E a Argentina que vem sofrendo com uma inflação de mais de 300%, 400%, e onde as pessoas também passam por um momento que nós já vivemos aqui, está tentando, mais ou menos naquele padrão do Plano Real, implantar um sistema lá que possa, já conseguiu derrubar a inflação, mas precisa resolver o problema de câmbio, o país voltar a crescer e tal, uma série de coisas. As medidas são mais ou menos parecidas e não tem uma alternativa diferente. Tá? Então, o que a gente tem que fazer hoje é ficar atentos para poder cobrar dos nossos governantes que não brinquem com a inflação, tá? Que sejam responsáveis o suficiente para que a população, porque quem sofre mais com a inflação é o trabalhador, são as pessoas de baixa renda. Essas, porque quem tem muito dinheiro consegue se virar, manda dinheiro para o exterior, tem aplicações financeiras, investimentos que rendem a inflação em mais alguma coisa. Então, essas pessoas conseguem sobreviver. Muitas delas conseguem até ganhar dinheiro. Até ganhar dinheiro com a inflação. A população de baixa renda não tem saída. Ele precisa comprar o alimento, o salário dele é para ele sobreviver. E se tiver inflação, ele não vai conseguir sobreviver da forma como deveria. Bom, você comentou da Argentina, falando dos nossos vizinhos. As eleições a gente teve na Venezuela. Impacta também a economia do Brasil? Não, porque a Venezuela hoje é insignificante no mundo, do ponto de vista econômico mundial. Ela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, mas destruiu a sua indústria petrolífera por uma série de problemas, de corrupção, de uma série de outras coisas, desvio de recursos. E aí a Venezuela deixou de ser importante. Ela sofre boicote econômico de diversos países da Europa, Estados Unidos principalmente. Elas têm como consumidores países que não têm como remunerar adequadamente. Ela manda petróleo para Cuba, para a Rússia, para a China, que são os países que estão alinhados com ela. Então a Venezuela hoje está suspensa, inclusive, do Mercosul, não participa do Mercosul, por causa do quê? A sua postura antidemocrática. Participar de qualquer bloco econômico no mundo é necessário que um dos quesitos é que o processo democrático seja respeitado. Então, lá que é uma ditadura, quem está sofrendo com isso é a população de baixa renda, porque essa população não consegue ter um salário digno, por isso é que nós vimos essa migração desenfreada. Hoje nós temos venezuelanos no Brasil aqui, em tudo quanto é cidade que você for, porque as pessoas preferem vir aqui, ficar na esquina pedindo ou trabalhar de pedreiro ou de qualquer outra profissão, porque sabe que vão conseguir se alimentar, vão conseguir sobreviver. Lá não tem jeito. Então, não tem impacto nenhum. Esse problema, a eleição, o ruim desse processo eleitoral na Venezuela é que a gente vê mais uma vez o sistema democrático sendo desrespeitado, a vontade do povo ser desrespeitada. O desejo do povo era de mudança, mas não é isso que vai acontecer lá, infelizmente. Bom, em relação aos investimentos, a gente sabe que para um país crescer, o governo tem que investir em determinadas áreas. Só que às vezes esse investimento
também causa ali um aumento da inflação. Como é que faz para a gente ter ali um meio termo, para a gente conseguir crescer, como a gente já conversou, né? Ter emprego, ter renda, mas também não aumentar tanto a inflação? Olha, o governo hoje não é mais o grande investidor indutor do desenvolvimento como foi no passado. O governo precisa fazer a parte dele. O setor empresarial espera com muita esperança que a reforma tributária que está sendo tramitada lá no Congresso seja efetivamente aprovada, regulamentada e que facilite a vida das pessoas, que facilite a vida das empresas, porque reduzir a carga tributária não vai acontecer mesmo, né? O governo não diminui imposto, o governo gosta de aumentar a despesa, o que é ruim para a economia, o que é ruim para a inflação. Mas reduzir a carga tributária, isso não vai acontecer e parece que alguns setores, inclusive, vão ser tributados mais do que eram antes. Mas, pelo menos, vai racionalizar o sistema tributário hoje no Brasil, que é um caos, né? É um cipoal de normas e leis que quem não tem contador não consegue navegar nessa situação aí. Então, isso precisa ser feito, mas precisa ser feita uma reforma administrativa também. De que forma? Para reduzir o custo, o peso do governo nas costas do contribuinte, porque é o contribuinte que sustenta essa máquina, que é um elefante pesado, que não presta o serviço adequado. Como que pode? Eu já falei isso em diversas entrevistas minhas. Tudo que o governo arrecada, 60% vai para a folha de pagamento. Então isso assim, para o contribuinte é difícil ele entender isso. O cidadão que está lá na rua, que está precisando de escola, está precisando de saúde, está precisando de transporte coletivo, e o governo não tem dinheiro para fazer investimento. Porque 2% da população goiana, por exemplo, 3%, vamos botar 5%, um número exacerbado, ficam com 60% da renda. Como tem outras despesas obrigatórias, né? Educação leva 12%, saúde 8%, não sei o que e tal. Tem o custo da máquina, o custeio, que você tem que bancar com o orçamento. Sobra aqui 2% para o governo fazer investimento. É muito pouco para um país que ainda tem um monte de coisa para ser feita, que ainda está precisando a estrutura logística para poder esse país crescer, ainda está por ser feita. As escolas ainda precisam melhorar muito para a gente ter um ensino de qualidade à altura dos países desenvolvidos. País que quer ser desenvolvido tem que investir em educação de qualidade, tá? Para você ter mão de obra preparada. O Brasil, por exemplo, podia ser uma ilha de tecnologia, de desenvolvimento tecnológico. Mas cadê a mão de obra para poder você trazer essas empresas de alta tecnologia para o Brasil? Então precisa investir na educação, para o Brasil sair desse patamar de ficar no meio do caminho. Não é subdesenvolvido, não é desenvolvido, está ali no limbo. Então, assim, o governo precisa investir nas coisas certas e precisa reduzir os seus gastos para investir na questão certa, na educação, na saúde, na qualidade de vida da população. E deixa que o resto, a iniciativa privada dá conta de construir estrada, dá conta de construir escola, dá conta de construir presídio, dá conta de investir em vários setores aí, assumir esses setores. A gente viu aqui, ó, a saúde era uma coisa, era o caos. E foi preciso o governo entender que se ele não pegasse, não fizesse uma parceria com a iniciativa privada, não ia melhorar a saúde. A saúde melhorou em Goiás? Melhorou, porque nós botamos a iniciativa privada para administrar um monte de hospitais que o governo não ia dar conta de fazer. Então, estradas, entrega para a iniciativa. Foi feito isso? Foi onde foi feito, as estradas são ótimas. E o governo dava conta de manter. Telefonia, muita gente reclama da telefonia, mas se tivesse na mão do governo, hoje nós não estaríamos nem no 3G, provavelmente. Nem no 2G. Nós estávamos lá atrás com isso. Então, o governo tinha duas empresas de aviação no Brasil, estatais, Varig e VASP. Faliram. O governo conseguiu falir uma empresa de aviação, por má gestão. E por aí vai. Então, você trazer o empresariado, o investidor, quem tem dinheiro é o investidor, aqui e lá fora. Temos que trazer o pessoal lá de fora que tem muito dinheiro e gostaria de investir. Estou sabendo que os chineses estão querendo entrar no Brasil. Já estão entrando. Já estão entrando, estão investindo em bilhões numa ferrovia que vai ligar transoceânica, que vai levar Bahia até o Oceano Pacífico, ou seja, o Oceano Atlântico e Pacífico. Isso é um sonho
da antiguidade, lá do descobrimento do Brasil, tem um caminho que ligasse o Atlântico ao Pacífico. Só vai ser possível porque os chineses têm dinheiro demais. Nós não temos capacidade, nem tecnologia, nem capacidade financeira de construir uma ferrovia dessa. Mas eles têm. Então tem que trazer os caras para cá, para ser parceiro nosso. Que isso vai fazer o país crescer. Então, não é o governo já foi lá atrás. Construiu Volta Redonda, construiu as usinas hidrelétricas, construiu a Transamazônica e tal. Se endividou, a dívida externa virou uma loucura, mas o governo deu o pontapé inicial. E sai fora, porque agora é a hora de trazer investidores que façam o Brasil ter o crescimento que nós precisamos. Bruno, essa talvez seja uma das preocupações aqui em relação ao estado de Goiás. Essa reforma tributária, ela vai tirar os incentivos fiscais. E hoje, a maioria desses grandes empresários, inclusive os chineses que estão vindo para Goiás, eles acredito que estão recebendo incentivo fiscal. Quando uma empresa vai construir uma ferrovia, tem alguma contrapartida. Como é que vai ficar o desenvolvimento, falando aqui do nosso estado de Goiás, que vai ter talvez esse tipo de problema? Pois é, você sabe onde é qual é a causa disso? Por que os governadores tiveram que tomar essa iniciativa de criar incentivos fiscais? Porque o governo federal nunca teve uma política de desenvolvimento industrial. Né? Se o governo tivesse uma política de desenvolvimento industrial que pudesse, por exemplo, dividir o Brasil em regiões de desenvolvimento econômico, aqui nós vamos colocar a indústria de tecnologia, aqui nós vamos colocar a indústria automobilística, aqui nós vamos colocar... De acordo com a vocação, com a vocação. E aqui nós eu vou incentivar aqui, vou incentivar aqui, vou incentivar acolá, para ter um desenvolvimento mais igualitário e não concentrar o desenvolvimento da região sul-sudeste, que é o que aconteceu no Brasil até bem pouco tempo. Os governadores tiveram que apelar. Né? E se não fosse isso, nós ainda estávamos lá atrás ainda em termos de desenvolvimento. Goiás tem 5 indústrias automobilísticas. Quando que nós poderíamos imaginar com estados, né, do centro-oeste, no meio do Cerrado, ia ter 5 indústrias automobilísticas? E nós conseguimos com incentivo fiscal. Então, essa mudança vai acontecer, mas vai ser gradativa, lenta e gradual, para que se possa criar mecanismos que não emperrem o processo de desenvolvimento desses estados. Quer dizer, hoje, graças a Deus, o agronegócio é que move a economia do Brasil. É? O PIB, se a gente vai lá no PIB, vê o impacto do agronegócio no nosso crescimento. E nós somos hoje, o Goiás, a região centro-oeste, é o centro do agronegócio do Brasil. Isso não é o fim dos incentivos fiscais que vai fazer isso, porque a nossa região é propícia para isso. Terra, temperatura, sol, chuva no momento adequado, nós estamos no centro do país, fácil de transportar, hoje tem ferrovia norte-sul, ferrovia centro-atlântica, então temos a hidrovia Tietê-Paraná, então a gente tem a condição de produzir e fazer chegar aos consumidores finais os nossos produtos. E conseguimos produzir com alta tecnologia, um nível de produtividade bastante, muito acima do que diversos outros países. Por isso que muitos países do mundo ficam boicotando os produtos brasileiros, porque aqui a gente consegue produzir mais com preço menor, com custo menor. Então, para nós do agronegócio, isso não vai impactar tanto. Vai impactar na questão de atração de novas indústrias. E isso o governo vai ter que dar uma solução. O governo vai ter que implementar uma política de desenvolvimento industrial que regionalize o desenvolvimento e não deixe que se volte a se concentrar nas regiões sul e sudeste, porque isso seria uma injustiça com os demais estados da federação. Bruno, para a gente finalizar, o que o consumidor precisa ficar de olho para ele conseguir ter ali um mínimo planejamento mensal dos seus gastos? Olha, o planejamento familiar é uma coisa fundamental, hein? Você tocou num assunto interessante. Eu tenho falado muito isso nos últimos meses, porque a gente vê que, até isso veio muito à tona, porque o governo criou aquele programa, Desenrola, né? Para tentar diminuir o endividamento das pessoas, mas só tem um problema. O endividamento, às vezes, é um mal crônico, às vezes é um problema que precisa ser tratado. Tem gente que não adianta resolver o problema naquele momento, não. Ele vai voltar a se endividar. Então, o governo, e aí são todos os governos, e acho que isso passa de novo pela questão da educação, precisa investir muito nessa questão da educação financeira. Para a pessoa fazer planejamento financeiro,
A pessoa precisa ter disciplina. E nem todas as pessoas têm disciplina. Tá? Eu fui diretor do PROCON, né? Estudei muito essa questão do consumismo. As pessoas consomem quando estão tristes, as pessoas consomem quando estão alegres, a pessoa consome quando o time ganha, quando o time perde, quando termina o namoro, quando ele acha uma namorada nova, então quando nasce um filho, quando acontece isso. Então o consumo, às vezes, é uma necessidade que a pessoa tem para poder se sentir feliz. Libera hormônios do prazer. E às vezes a felicidade ela é tão momentânea, porque quando chega em casa ela joga o produto lá num canto e aquele momento de felicidade acabou. Aí ela só vai ter de novo quando ela entrar no shopping e comprar novamente. E aí o orçamento vai para o vinagre, porque a pessoa não planeja isso. Então o planejamento financeiro é fundamental. Nós estamos falando do governo que gasta mais do que arrecada. Nós temos que ter essa consciência, porque se você gasta mais do que o seu salário suporta, efetivamente você vai entrar no cheque especial, que é uma taxa de juros absurda, ou você vai comprar no cartão de crédito, no rotativo, que a taxa de juros também é absurda, e você vai criando uma bola de neve. Aí vem o governo e cria um programa, desenrola. Aí a pessoa vai lá, negocia suas dívidas, né, acerta a sua vida financeira, ok, agora vamos voltar à nossa vida normal. De repente a pessoa esquece de tudo aquilo que ela passou lá atrás e volta a crescer o seu endividamento. Então, isso às vezes é um mal crônico que não resolve com um programa de desenrola só. Esse programa tem que ser um programa definitivo, que vai existir sempre, para que as pessoas possam ir aos poucos entendendo que ela precisa se reorganizar, para não criar um problema. Cria um problema psicológico na pessoa, tem pessoa que precisa de tratamento. Né? Tem pessoa que acaba o casamento, né? Vira um problema, quebra a empresa e tal, porque a pessoa mistura tudo e confunde tudo. Então, é realmente o planejamento familiar, o planejamento financeiro, familiar é importante. E olha só, as crianças precisam ser orientadas e educadas desde pequenas, para ela entender que, por exemplo, que dinheiro não dá em árvore. E que o dinheiro não é só o papai ir lá no banco e passar o cartão ou ir no caixa eletrônico que o dinheiro vai sair. As crianças precisam entender qual é o preço do dinheiro, quanto custa para comprar uma coisa. Você tem que, por exemplo, eu lá em casa, eu ensinei minha filha. Você vai juntar as moedas. Você quer comprar o quê? Eu quero comprar um brinquedo assim assado. Ok. Então você vai fazer uma poupança, tem um cofrinho lá no quarto dela, você vai juntar as moedas e você vai ver quanto tempo você vai levar para comprar aquilo que você está querendo. A dificuldade que é juntar o dinheiro para você chegar lá e comprar. Aí ela vai valorizar o dinheiro. E aprender a se planejar. Quanto custa, vai saber quanto tempo leva para juntar aquilo. Entendeu? Então a criança precisa entender essas coisas, porque ela vai crescer com essa consciência e lá na frente virar um consumidor que não vai ser consumista, vai ser um consumidor consciente. Eu acho que a base de tudo está na educação. Se eu fosse secretário de Educação, eu queria botar 3 matérias, incluir 3 matérias, aqui para encerrar talvez a nossa entrevista, que seriam fundamentais para formar o cidadão do futuro. Educação financeira, o cidadão saber lidar com dinheiro lá na frente. Educação para o consumo, tá? E uma educação que falasse para o cidadão entender o que é a Constituição brasileira. E eu ainda acrescento mais uma, educação política. Isso é educação política. Antigamente tinha uma matéria chamada Moral e Cívica, e tinha uma outra chamada o SPB, que a gente estudava tudo isso. Aí tiraram, acabaram com isso. Mas era para você entender. A pessoa tem que entender quais são os direitos dele previstos na Constituição. E tem que entender por que a gente vota nas pessoas. Qual que é a função da pessoa que você elege? E qual a responsabilidade de você quando você coloca uma pessoa num cargo de vereador, de deputado, de governador, de presidente da República? E o que você precisa acompanhar e cobrar para poder valorizar seu voto? Se ele não entender isso, é o seu dinheiro que está lá, é o seu imposto que está fazendo isso, ou não está fazendo isso. Então aí as pessoas precisam crescer como cidadãos para ter uma vida melhor e escolher o melhor para a sua cidade, para o seu estado e para o seu país.
Bruno, muito obrigada por essa entrevista. Ainda tinha várias perguntas, mas a gente vai deixar para um próximo episódio, porque falar de economia ainda rende muito, né? Ixi, tem muito assunto para falar aqui, viu? E se deixar, eu vou falando. Estou à sua disposição e sempre que for preciso, estarei aqui para poder colaborar com o seu programa. Muito obrigada. Eu que agradeço. O Visão da Política de hoje fica por aqui. Eu convido todos vocês para continuar acompanhando a programação da TV Assembleia Legislativa.